Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare se ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que ele te entregou E volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou? Oi, gente, boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite, como é que vocês estão? Vou falar um pouquinho sobre ressignificar histórias. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Vamos falar um pouquinho sobre ressignificar, gente? Volte para o mar alto. Eu queria falar uma coisa muito importante para vocês. Deixa eu abaixar aqui a música. Como é difícil ressignificar, né? O que é ressignificar uma história? Quando você tem um problema, você viveu algo, talvez na infância, talvez algo... Quando você viveu algo muito traumático, você de repente teve uma vida muito difícil, né? Sua vida infantil, a sua vida adulta, você passa por várias coisas, né? Ontem eu falei na live sobre a história de Tera. Tera era o pai de Abraão e Tera perdeu o filho dele, chamado Harã. E essa perca de Tera fez ele ficar amargurado, fez ele ficar angustiado, e todos os planos que Tera tinha para a vida dele, ele deixou com que a dor e a tristeza ofuscasse aquela vontade e tirasse aquela vontade de viver novas coisas. Tanto é que quando aconteceu tudo isso, que ele morava em Ur dos Caldeus, né, eu conto isso com mais detalhes na live que eu fiz ontem, tá salva, ele falou, eu vou para Canaã, eu vou mudar para Canaã. Então ele pegou toda a parentela dele, os filhos e tal, e foi em direção a Canaã. Só que durante o percurso, né, ele tinha um alvo, Canaã, que ele queria viver coisas novas, ele estava querendo recomeçar a vida dele num lugar, né, numa terra onde manda leite e mel, uma terra abençoada. Ele falou, eu vou começar lá, vou crescer, vou fazer isso. Então ele começou a sonhar, né? Ele começou a pensar em coisas que ele gostava de fazer para ele fazer em Canaã. Só que até ele chegar em Canaã, ele parava em cidades para ir descansando, né? O gado com os animais, porque eles andavam a pé naquela época. E ao parar em uma dessas cidades, antes de chegar na cidade alvo, que era Canaã, ele chegou em uma cidade que, por incrível que pareça, tinha um nome. Essa cidade tinha o mesmo nome que o filho dele, Harã. E aquela cidade que era uma cidade só para ele descansar, né, beber água e prosseguir rumo ao objetivo dele de começar coisas novas em uma outra terra. Ele deixou com que aquela dor, né, por incrível que pareça, o nome da cidade tinha o mesmo nome do filho dele que faleceu. Então aquilo
potencializou aquela tristeza, aquela amargura, e um lugar que era para ele só passar, ele acabou ficando lá pro resto da vida. E ele, você vê que na Bíblia não conta mais histórias de Tera, não fala mais sobre Tera, não fala que ele cresceu, e dali em diante ele se desgostou tanto que ele foi adorar outros deuses, e ali ele se afastou da presença de Deus. E depois vem, né, a história de Abraão, que é o filho dele. Aquilo que Deus iria fazer na vida de Tera, acabou não fazendo, não porque Deus não queria, não porque Deus não tinha intenção de abençoar a vida de Tera, mas porque ele decidiu ficar naquele lugar. Então, muitas das vezes, temos histórias na nossa vida, histórias da nossa infância, histórias da nossa fase adulta, que elas vêm para quê? Para nos parar, para impedir da gente olhar para um alvo maior. Aquela fase, né? Porque, como eu falo, toda dor, toda história tem fases, né? Tem fases. De repente você está passando por alguma coisa na sua vida, ou você vive algo que aconteceu lá atrás. De repente, quantas são as pessoas que estão com a vida parada 3, 4, 5, 10 anos de algo que aconteceu lá atrás e paralisou a pessoa? Ou seja, ela não conseguiu ressignificar aquela dor, ela parou na dor. Ela deixou que aquela dor invadisse todo o corpo dela, a alma dela, e todas as outras áreas da vida dela, que precisava de ação e de movimento, como ela estava travada, não houve movimento nas outras áreas. Então, automaticamente foi morrendo junto com ela. É igual os órgãos da gente, né? Quando a gente tem um órgão com um problema, a gente tem que cuidar daquele órgão, né? Para que, o quê? Se a gente não cuida daquele órgão, dependendo do órgão, vai o quê? O que acontece como às vezes quando a pessoa está hospitalizada, às vezes está com problema em um órgão X, que os médicos tentam colocar vários remédios, os médicos tentam resolver aquele problema para que aquele órgão que está com problema não venha parar os outros. Então é o que acontece quando a gente tem uma dor, quando a gente passa por lutas, quando a gente viveu histórias difíceis, seja elas da infância que a gente carrega, ou seja elas na vida adulta, né? Muitas das vezes você tem uma história pesada, como Tera teve, como Noemi teve, como tantas outras mulheres da Bíblia teve. Só que o que aconteceu com a vida dessas mulheres, desses homens que tiveram um resultado diferente? Eles decidiram mudar a história deles. Mudar não é apagar a nossa história, não é fingir que não aconteceu, não é negar o que aconteceu, é se ressignificar. E muitas das vezes a gente sozinha, a gente não consegue ressignificar, então a gente fica naquele lugar só reclamando da dor, reclamando do que fizeram com a gente, reclamando que nós não temos sorte, reclamando que tudo que a gente faz não dá certo, e a gente se coloca numa posição e ali fica por anos naquela posição. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós precisamos ressignificar o que? A nossa dor. E não é apagar. E quando eu falo ressignificar, de repente você está vivendo numa fase que de repente você está vivenciando essa dor agora. E é óbvio, se aconteceu agora, você está vivendo aquela dor, né? Você está chorando, você está sentindo. E é super normal a gente dar nomes, a gente falar mesmo, eu tô com dor nisso, eu tô sentindo muito nisso. Eu às vezes eu já atendi mulheres que teve problemas do casamento, que a mulher ela chegou em mim e falou assim, não, eu fui logo pro aplicativo, eu não vou ficar morrendo por ninguém não. Só que a gente via que ela estava sofrendo. Só que ela estava entrando em negação, ela não queria viver aquilo. Então, ela estava tentando se enganar, que ela não estava sentindo nenhuma dor e que a vida que seguia. Ela estava querendo pular etapas. Então, não pule etapas, né? Não pule etapas, mas o que eu falo para vocês também, não fiquem em etapas. Porque Deus não quer que a gente fique parado em etapas. A vida ela é um círculo, né? Uma hora você está aqui em cima, outra hora você desce, outra hora você sobe. E a gente precisa entender, eu falei, outro dia eu postei no meu Instagram, aqui mesmo no feed, sobre as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e o inverno. As 4 estações, elas são
propositais, elas têm intencionalidade para o ser humano, para os animais, para os vegetais. Deus, quando criou as estações, ele criou com intencionalidade. O que ele quer dizer com isso? Que cada fase tem sua peculiaridade, cada fase, por mais que uma fase, pode ser, por exemplo, o inverno, o inverno é frio, é ruim para tomar banho, para mexer em água, mas tem intencionalidade. O verão tem sua intencionalidade, o outono tem sua intencionalidade, a primavera tem sua intencionalidade. E na nossa vida também tem fases. Tem fases que as coisas estão acontecendo, que tudo que você planeja está acontecendo. Tem fases que nada está acontecendo. Só que o importante, seja da fase boa ou da fase ruim, é a gente também cuidar da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade. Eu sei que cada pessoa, tem pessoas que falam, olha, eu acredito na energia, no universo, e tá tudo bem. Se você consegue se conectar com isso, se você consegue se fortalecer com isso, fortalecer as suas emoções, fortalecer a sua vida, sabe? Porque a nossa vida espiritual é como se fosse um combustível para as nossas emoções, para a nossa casa, para a nossa carne, para a nossa casa interior. E quando a gente está com as nossas emoções e com o nosso combustível espiritualmente conectado com o Criador, com Deus, com quem você acredita, e você está conectada com você, por mais que o externo esteja tudo assim, um caos, de repente você está no meio de um furacão, no meio de um problema, mas você consegue ter controle sobre você, porque você começa a entender, você entende que se você tem a sua vida está na mão daquele que conhece os seus dias, se você entende que a sua vida está na mão de Deus, né, que ele te fortalece, que ele te sustenta, que ele alinha, que ele controla a sua vida, então você fala assim, peraí, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte? Minha parte é fazer isso. O resto eu não dou conta, eu não consigo resolver esse problema. Eu só consigo até a página 4. A partir da página 5 eu não consigo mais, então eu vou entregar na mão dele. Então eu vou pedir para ele, eu vou falar com ele, eu vou falar com Deus, eu vou ter intimidade, eu vou buscar, né, essa intimidade com ele. De repente você, às vezes, quando a gente fala de Deus, muitas das vezes você é machucada, ou foi machucada em alguma religião, ou com alguém que se dizia ser de Deus, né? Ou de repente você foi criado em um ambiente que as pessoas iam na igreja e apresentaram um Jesus carrasco, que pune, que manda pro inferno, que se você não fizer a vontade dele, ele vai lá e te joga no mármore do inferno. E Deus, ele não é assim. Ele deu sim o nosso livre-arbítrio, o poder da gente escolher. E as nossas escolhas, muitas das vezes, levam a gente para caminhos errados. Leva para colher coisas erradas. E não é ele que está punindo a gente, são as nossas escolhas. Ele respeita isso. Só que também ele é um Deus amoroso, que quando você se arrepende, quando você pede ajuda dele de todo o coração, ele vem te ajudar. Ele ouve a oração de todos aqueles que falam de coração. E a prova disso é que quando ele estava lá na cruz, tinha 2 ladrões, um do lado do outro, e um reconheceu que ele estava ali, porque ele merecia aquilo. Mas ele falou, você não merece estar aqui. E eu quero entrar ainda hoje no reino. E ele falou, ainda hoje você estará no paraíso. Porque Deus viu sinceridade no coração daquele ladrão. Então Jesus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que quando você fala, Deus, eu não suporto essa dor, me ajuda, aquece meu coração, me fortalece, me sustenta, não deixa eu parar, não deixa a depressão me parar, eu não quero parar, eu tenho que olhar para as outras áreas da minha vida, os meus filhos dependem de mim, os meus projetos dependem de mim, porque se você parar os teus projetos, quem vai lutar por você? Ninguém vai lutar por você, é você que precisa lutar. Então tem histórias que a gente precisa ressignificar. E o que é ressignificar? É você, muitas das vezes, voltar para o passado e entender que aquilo que fizeram com você, seja na sua infância, ou aquilo que deixaram de fazer,
Talvez você foi abandonado, talvez você foi abusado, talvez você não teve o seu pai presente, a sua mãe presente, mas quando a gente cresce e a gente começa a entender que as pessoas dão para nós aquilo que elas têm, muitas das vezes, ou aquilo que elas não têm. Muitas das vezes, os nossos pais, isso não é justificar, tá? Não é justificar a ausência, não é dar uma justificativa pelo abandono. É óbvio que foi errado. É óbvio que um pai e uma mãe tem que estar ali acolher, tem que ajudar, tem que estar junto, tem que dar carinho, tem que dar atenção, porque você não escolheu ser mãe. Mas, muitas das vezes, a gente só dá para as pessoas aquilo que a gente tem. Ninguém consegue ser a pessoa que tenta ser uma pessoa e é outra, ela não consegue por muito tempo, porque é difícil você manter um papel, é difícil você manter uma personagem. Então, muitas coisas que aconteceram, de repente, se você foi abandonada, se você foi rejeitado, se você foi traída por amigas ou por um cônjuge, o que aconteceu na sua vida? Não sei o que aconteceu. Mas o que eu posso te dizer é que essa pessoa, ela fez aquilo que estava dentro dela. Porque se eu não tenho para mim, se eu sou uma pessoa ferida com a vida e eu não ressignifiquei minha história, eu vou ferir. Né? Porque tem muitas mulheres invejosas. Às vezes não é que ela queria ser isso, é que assim, ela se colocou numa posição que, como ela na cabeça, na visão dela, ela nunca teve nada. E ela se coloca como a coitada, porque ela sempre se coloca como vítima, então ela não ressignifica a história dela. Então ela cresce sendo comparada, ela se compara a todo momento com mulheres. E quando ela vê uma mulher estando num lugar que ela queria estar, ou fazendo algo que ela não tem coragem de fazer, porque você tem que ter coragem para certas coisas, ela começa a criticar. Então a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não entrar nesse lugar. Para a gente não ser essa mulher rixosa que a Bíblia fala, essa mulher que só reclama, essa mulher amarga, essa mulher triste, que exala isso. É tão ruim a gente estar do lado de uma pessoa que é pesada, que só reclama, que não vê nada de bom, que não tem uma palavra de fé, de ânimo, de motivação. É muito triste isso. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, independente do problema que você está vivendo, limpa o seu interior, peça essa ajuda para Deus, busque uma terapia. Gente, é tão importante, assim como a gente precisa tomar às vezes uma vitamina para o corpo, a gente precisa ir no dentista, a gente precisa ir no médico, passar no exame ginecológico, você buscar um coach, você buscar um terapeuta para te ajudar a tirar pesos que você anda carregando na sua vida. De repente você carrega pesos há anos, pesos emocionais, histórias que você não conseguiu ainda perdoar. E muitas das vezes sozinha você não consegue perdoar mesmo. Você precisa de ajuda para perdoar. E a única pessoa mais prejudicada nessa história é você e as pessoas que estão ao seu redor. Quando você não ressignifica a tua história, você não fecha ciclos e você não se permite viver coisas novas. Entende? Então, assim, é necessário você viver as fases da sua dor, mas também é necessário você fechá-las quando tiver que fechar. Você ressignificar as tuas dores, você liberar perdão. Isso é uma limpeza espiritual. É isso que vai exalar para sua casa. É isso que vai te ajudar a ter clareza da sua vida. É isso que vai te ajudar você até mesmo a ter prazer em organizar a sua casa, em cuidar da sua casa, em ter mais produtividade, em ajudar os teus filhos. Mas se você se torna uma mulher amarga, porque você se amargou com a dor que você teve, com a história que você teve, e aquilo dali mal resolvido, é como se fosse uma ferida. Você tinha uma ferida da infância, uma dor que causaram em você, e você não cuidou dessa ferida, você só cobriu. Você tapou aquela ferida durante anos. E aquela ferida ela vai crescendo e ela vai tomando outras partes do seu corpo, impedindo de você ter produtividade, impedindo de você ser bonita de dentro para fora. Por que eu falo bonita de dentro para fora? Porque eu conheço várias mulheres, gente, que elas se cuidam fisicamente, tá tudo bem. Elas fazem cirurgias plásticas, elas colocam silicone, elas fazem abdominoplastia, elas fazem botox, e tá tudo bem você se cuidar. Só que elas são mulheres vazias e elas sabem disso. Elas não têm mais aonde fazer plástica. Elas se vestem bem,
elas são inteligentes, mas como ela tem um problema na alma dela, ela continua tentando fazer no externo aquilo que era para fazer no interno. Então, enquanto você não resolver o dentro, você pode fazer o que você quiser de fora, no seu corpo ou na sua casa. Você vai continuar infeliz, vazia, sempre cobrando do outro algo que o outro não tem para dar. Porque as nossas feridas internas, os nossos problemas da infância com os nossos pais, tudo que aconteceram até hoje na nossa vida, nós temos que resolver, é nosso problema. Não é o problema do cônjuge. O que você cobra atenção demais, o que você cobra demais, que você exige de mais carinho, atenção, valorização, isso tem que vir de você. Você tem que já ter isso em você. Você já tem que ser segura, você tem que conhecer quais são as suas habilidades. Você tem que conhecer, entender que você tem coisas boas, que o teu passado, que o que você vivenciou não define quem é você. Que Deus, ele não quer que você apague o seu passado. Ele quer que você ressignifique. Porque você ressignificando o seu passado, você vai ajudar tantas outras pessoas que passaram a mesma coisa que você. Por que eu acho que vocês acham que eu tô aqui? Porque eu tive que superar na minha vida, e supero e tenho superado todos os dias maus, problemas que eu já tive na minha vida. Então eu tenho autoridade para estar aqui para falar para você de superação, de relacionamento. Que eu já há uns 20 anos atrás eu fui casada e eu me separei, e eu tive que começar, e dói muito. Eu posso te falar de luto. Eu perdi meu marido em 2020. Tem 2 anos. É fácil? Claro que não é. Todos os dias eu acordo. Não. Minha vida tá redondinha? Não. Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu tô vivendo as minhas fases, mas eu não me permito parar. Eu me permito chorar. Eu passo com terapia também. Eu comecei a mexer nos meus projetos, porque a gente também precisa entrar em ação. Porque se a gente fica assim parada, olhando só as fotos, você vai ficar presa naquela estação. Você vai ficar presa naquela dor. Então, eu preciso aonde que eu fui buscar força? Aonde eu fui me recarregar minhas energias? Na minha vida espiritual, com Deus, através Nádia, tem gente que vai atrás do yoga, tem gente que vai atrás da meditação, tem gente que vai buscar, eu preciso conectar com o meu feminino, no sagrado feminino, eu preciso ir para um lugar, tomar um banho de cachoeira. Cada um vai do jeito que, assim, cada um procura aquilo que vai te fortalecer. Eu fui buscar Deus, e eu não tô falando de religiosidade, porque muitas vezes a pessoa que é religiosa, ela cumpre um ritual, às vezes de ir na igreja, de ler a Bíblia, de ouvir uma pregação, de ouvir um hino, só que ela é aquilo mecânico. Eu não quero nada mecânico, eu quero conexão com Deus, eu quero estar nos pés dele, eu quero falar com ele, porque eu me sinto filha dele. Eu sou pecadora, mas a morte de Jesus na cruz, ele deu liberdade para que nós possamos chegar nele. A morte dele rasgou o véu que impedia da gente ter acesso à presença dele, foi rasgada. Então, quem você for, aonde você estiver, no seu quarto, no seu banheiro, no seu escritório, você pode dobrar o seu joelho e falar com Deus, você pode rasgar o seu coração, você pode mostrar quem você é para ele. Ele não te julga. Ele fala só: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque a gente não pode viver uma vida pesada. De repente, se você vive uma vida pesada, cansada, tem alguma coisa errada. Nádia, eu tô vivendo um problema. Eu tô vivendo um problema no casamento, tô vivendo um problema com meu filho, eu tô vivendo um problema na minha empresa. Eu sei que quando a gente tá no meio de um problema, é difícil a gente ficar sorrindo toda hora. Mas eu não posso também me abater, não posso me largar, não posso me abandonar. Eu não posso deixar de me amar. Eu não posso deixar de olhar para as minhas outras coisas.
Então, o que eu quero falar para vocês, não pare no meio das fases. Você precisa ressignificar a sua dor. Você precisa avançar. Você precisa limpar a sua casa interna. Você precisa organizar a sua vida. De repente você nunca parou para poder cuidar de você. Todo ano você faz várias listas, você ajuda várias pessoas, você ajuda os seus filhos, seu marido, sua mãe, suas irmãs, seus amigos, mas você tá lá no final da fila. Então você não pode se permitir. Hoje eu quero falar para você que é momento de você se voltar para você, é momento de você se conectar com você, é momento de você se conectar com Deus. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, de você entender que tem alguém acima de você e que tem força para te dar, para cuidar de você. Você também vai fazer a sua parte, você vai cuidar das suas emoções. Você vai se cuidar, você vai olhar para você como você nunca olhou. Você vai limpar, fazer uma limpeza, uma faxina, sabe? Geral na sua alma. Tirar coisas que não funcionam mais, sentimentos que não tem que estar mais ali, fechar histórias, ciclos. E depois que você limpar a casa, bem limpa, que é a sua casa emocional, você vai se conectar com a sua espiritualidade, porque a nossa vida espiritual era uma blindagem para nossa vida emocional. É como se fosse que a gente tivesse, quando a gente se conecta com a gente, se conecta com Deus, é como se fosse que você tivesse sabe quando o policial ele usa aquele colete à prova de bala? Para proteção. Você vai proteger o seu coração. Você vai começar a cuidar aonde você costuma ir, quais são as pessoas que você está convivendo. Quem são as pessoas que convivem com você? Que tipo de pessoas convivem com você? Porque, gente, pra gente poder mudar de fase, a gente precisa também mudar às vezes. Quando eu falo mudar de ambiente, mudar de amizade, não é virar cara pra pessoa, não é ficar inimiga da pessoa. Mas tem pessoas que não vai te acompanhar na nova fase. O que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E o que Abraão acabou fazendo? Quem Abraão acabou levando? O sobrinho dele, Ló. Enquanto deu maior confusão, deu maior treta, enquanto Abraão não, vamos dizer assim, falou, olha, sobrinho, escolhe aí um lugar para onde você quer ir. Ah, se você for para direita, eu vou para esquerda. Se você for para esquerda, eu vou para direita. E aí, Ló, quando ele separou de Ló, ou seja, ele foi para outro lugar sozinho, ali Deus falou com ele. Nádia, então você tá falando pra mim que eu tenho que virar a cara pros meus parentes, pra minha família? Não, gente. Só que muitas das vezes tem pessoas que é colada com família. Tudo conta pra família, tudo conta para os outros, envolve todo, é sócia de todo mundo. Não é assim que Deus funciona. Muitas das vezes, se você é uma pessoa que você quer se conectar com Deus, se você quer ser uma pessoa diferente, se você quer ser uma pessoa que ajuda as pessoas, que você tem algo que queima no seu coração de transbordar na vida de outras pessoas, às vezes, quem tá ali do seu lado, por mais que a pessoa aparentemente seja boa, seja uma pessoa do bem, às vezes ela não tá na mesma sintonia espiritual que você. Ela não tá com a mesma visão com você. Então, Deus vai falar com você e muitas das vezes, como ela tá desconectada, ainda ela tá em outra fase, vai dar problema. Então, a gente precisa se alinhar com Deus. E muitas das vezes, quando eu quero me alinhar com Deus, eu acabo me desconectando de coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como 2020 foi um ano muito difícil para mim, foi um ano que eu me senti anestesiada. Foi um ano que eu nem vi pandemia passar. De tão difícil que foi. Foi muito difícil. Eu achei que eu não ia viver. De tanta dor que eu senti. E eu lembro que eu me senti anestesiada. Embora eu tive que enfrentar várias coisas em 2020.
Meu esposo faleceu em fevereiro. Em março, eu tinha uma banca de mestrado para apresentar. Eu não tinha opção de falar, eu não vou apresentar, porque eu era bolsista da universidade. Eu não sei como, mas eu fui apresentar. Eu apresentei. Foi difícil, os meus professores, os meus orientadores me ajudaram muito, mas eu fiquei um ano meio que anestesiada. Quando foi 2021 que eu comecei a entender tudo o que tinha acontecido, eu comecei a viver, né, o meu luto de verdade. E só que eu me permiti, né? Muitas das vezes, em alguns momentos, eu não vivia triste. Eu tinha alguns momentos de tristeza. É diferente, porque tem pessoas que vivem triste. Você toda hora que você vê a pessoa tá reclamando, ela tá chorando, ela só reclama. Mas eu não, porque eu falei, eu fui pros pés de Jesus. Eu falei, Deus, eu não consigo sozinha. Mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua luz, eu preciso da tua força, eu preciso estar conectada. E eu fui ocupando a minha vida, a minha cabeça. Eu não apaguei o que eu estou sentindo, eu não neguei o que eu estou sentindo, mas eu decidi que eu não queria ficar naquele lugar e nem ficar me colocando como coitadinha, e que tudo que Deus estava me dando naquele momento, eu sempre retribuí para as pessoas. Então, muitas das vezes, eu estava em uma roda com mulheres, atendendo mulheres, eu em luto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos o poder de decisão. Ninguém tem o poder, nem Deus, que é todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Ele respeita a minha decisão. Se eu falar, eu quero ir para uma cama e ficar chorando pro resto da minha vida, ele vai respeitar. Ele tem poder de me tirar da cama, mas ele vai respeitar. Ele vai tentar fazer de tudo para que eu saia da cama. Ele vai tentar usar um ou outro. Mas se eu falar, eu não quero, igual Tera, pai de Abraão, ele resolveu viver amargamente. Então não vamos culpar ninguém, gente. Vamos parar de procurar culpados para as nossas dores. Buscar, porque não resolve. Entende? A gente ficar parada culpando, foi por conta de fulano, foi por conta de ciclano, não devia ter acontecido. Chorar o leite que já derramou não resolve. Não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é a gente entender que a gente tem uma vida. É você falar assim, peraí, esse ano vai ser meu. Esse ano eu vou cuidar das minhas emoções. Esse ano eu vou cuidar da minha espiritualidade. Esse ano eu vou ser uma nova mulher, um novo homem. Eu vou fazer tudo aquilo que sempre eu quis fazer e eu sempre adiei. Eu sempre coloquei na gaveta, porque tinha algo que me segurava. Minha dor me segurava. Eu sempre olhando para os outros, primeiramente me segurava. Eu queria a atenção das pessoas, eu queria a validação das pessoas, eu não me achava que eu era capaz, eu achei que aquilo que aconteceu lá no passado definia quem eu era, e eu quero me sentir filha amada, filho amado, eu quero crescer, eu nasci para mais, eu não vou jogar meus dias na terra fora, sem fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. De repente Deus colocou algo no seu coração para você fazer e você muitas das vezes, por N coisas, você tá negando a voz de Deus. Sabe o que vai acontecer com você? Um dia todos nós vamos morrer. E quando você estiver diante de Deus, Ele vai falar assim, minha filha, eu te fiz e eu coloquei um propósito no seu coração. E eu só quero saber de uma coisa, da sua boca. Você fez aquilo que eu coloquei no seu coração? Ou você vai dar desculpa pra mim que você ficou cuidando de A, de B, de C e deixou de fazer aquilo que eu coloquei no seu coração? Você viveu a sua vida com propósito ou você deixa a vida me levar? Você deixou a vida te levar? Você buscou a felicidade que estava dentro de você, porque quando eu te fiz, porque Ele te fez, Ele te colocou tudo o que você precisa dentro de você. E as dores que você passou, ou o que você está vivendo agora, não define quem você é. Não é um ponto final. A Bíblia fala assim, melhor o fim do que o começo das coisas. Porque o fim, ele é o fechamento de um ciclo para poder começar novas coisas. Então, se abra para o novo.
Se permita. Busque a Deus, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida emocional. Entenda que o nosso corpo interno é uma casa, igual a nossa casa, igual a gente fala aqui de produtividade. Da mesma forma que a gente, como personal organizer, fala assim, olha, faz um dia de cada vez, né? Divide, um dia você faz faxina no quarto, um dia você faz uma faxina no seu guarda-roupa. Você vai destralhando aquilo que não usa mais, que tá velho, ou que tá novo, que você pode doar, que você pode vender. Tira coisas. Eu fiz, gente, esse ano na minha vida, na minha casa, né? Eu tinha uma casa, uma edícula, né? Porque a gente começou a construir na frente, tem a casa do fundo, que é um cômodo bem grande, né? Tinha muitas coisas que estavam, assim, aparelhos que não estavam funcionando, que eu tinha que mandar arrumar. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou mandar arrumar nada, porque não compensa. Eu doei tudo. Ó, quer? Não tá funcionando direito. Você quer? Eu quero. Máquina de lavar, televisão que tava parada. Ar-condicionado que tava parado. Eu tirei todas essas coisas que estavam paradas. Eu falei, eu quero tirar tudo de lá de trás. Eu não quero nada mais parado, velho. Eu não quero. Eu quero que as coisas fluam. Eu quero que a minha energia, que o que eu tenho buscado de Deus flua na minha casa. Eu quero que a minha energia, sabe, prevaleça na minha casa. Então, não adianta trazer plantinha, não adianta buscar cristais. Eu acho muito legal tudo isso. Não adianta colocar lá incenso, que eu gosto também de incenso. Mas não adianta nada disso se você está carregando problemas emocionais, porque você tem o poder de edificar a nossa casa. Então, nós edificamos nossa casa. O que é edificar? Nós temos o poder, quando a gente está bem. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que você é uma mulher casada, que seu marido está com problema na empresa, ou seu marido está desempregado, ele está passando por alguma coisa, e ele está aflito, ele está desanimado, tudo está dando errado. Quando a mulher, ela está bem, quando essa mulher, ela é conectada na fonte, quando essa mulher, ela está bem, por isso que eu falo, mulheres, em nome de Jesus, tire um dia, ou uma vez na semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez no ano, um momento seu. Sabe, um momento que você vai respirar. Sabe que você pode, eu vou dar uma ideia pra vocês, você pode combinar uma galera de mais pessoas, uma vibe legal, tá? Uma vibe legal. Vai no hotel, sabe? Tomar um café da manhã, tomar um banho de banheira. Se permita pagar uma massagem pra você. Se permita ir no salão, mesmo que não tenha nenhuma festa, ninguém tá casando, ninguém nada. Vai lá e fala, vou mudar o corte de cabelo. Eu vou mudar a cor do meu cabelo. Eu vou me permitir usar uma roupa mais colorida. Eu vou permitir trazer mais alegria pra minha vida. Se permita isso. Porque veja bem, quando você se permite isso, você começa a exalar uma nova energia para sua casa. Então, a tua casa pode estar um caos, pode estar tudo dando errado. Se você estiver no controle, você vai falar para todo mundo, calma, tudo vai dar certo. Aquele ambiente muda. Quando você tá bem e você determina, você fala, você tem controle sobre o ambiente, você edifica a casa. E essa edificação é como se fosse uma energia sua que edifica todo o ambiente. Você acalma os seus filhos, você acalma seu marido, ou se de repente você é mãe solo, você acalma o ambiente. Sabe, já aconteceu de você falar assim, meu Deus, como essa mulher, passando por tantas coisas, consegue falar isso? Por quê? Porque ela está exalando o que está dentro dela. E o que está dentro dela não é dela, vem de lá do alto. É o maná que vem. Entende? É o maná. O maná era o pão. Era um pão que vinha dos céus, que Deus alimentava o povo de Israel enquanto ele estava no deserto. Deus, ele nos alimenta enquanto a gente está no deserto. Nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente tem essa impressão que ele está aí sozinho. Só que às vezes a gente está com tanto barulhos na nossa vida, a gente está ouvindo tantas vozes, tanta gente, que a gente não permite ficar quietinha e ouvir a voz de Deus. E esse ano de 2022 é um ano que, assim, Nádia, eu me afastei um pouco de algumas coisas.
E algumas pessoas, Nádia, tá tudo bem? Como é que você tá? Por que você não tá? Eu falei, gente, eu preciso mergulhar mais profundamente em algumas coisas. Eu preciso me conectar mais com Deus. Eu quero mais dele, eu tenho mais sede dele. E eu sei que Deus, ele não fala no meio do vulco-vulco. Às vezes você precisa ficar quietinha, aprendendo, entendendo, pedindo a direção dele, pedindo força para ele. Deus, eu quero entender isso, eu quero que o Senhor me fale onde o Senhor quer que eu esteja, eu quero ouvir a tua voz, eu quero fazer o que é certo. E às vezes você tem que se afastar um pouco, mas não é nada com ninguém, é porque você precisa. Só que nem todo mundo tá nessa vibe. E tá tudo bem, mas isso é uma escolha minha. É uma coisa minha. Então, às vezes, você precisa se renovar. Você precisa renovar sua vida, sua aliança com você mesmo, se conectar com você, se conectar com Deus. Às vezes, no meio do problema, você se perdeu. Às vezes, eu tenho pessoas na minha família que, devido à decepção, ela se perdeu. E ela ficou presa. Ela ficou presa igual Tera, eu já expliquei pra vocês na live de ontem, que tá salvo, vocês que não viram ainda. E eu expliquei no início da live. Tera ficou preso num lugar que não era pra ele ficar. Tera deixou a amargura, a angústia perder ele. Ele viveu 205 anos, mas você não vê nada do que Tera fez. Porque ele decidiu ficar amargo, ele decidiu se entristecer tanto com a morte do filho dele. Então aquilo que aconteceu com a gente, ou que de repente você está vivendo, não veio para te destruir, não é um lugar para você ficar. De repente você sempre teve sonho de estudar, de fazer um curso, de abrir um próprio negócio, de fazer algo, e você, por conta das dores ou do que você ouviu de pessoas como mãe, amigos, que você não era capaz disso. E eu falo pra você, você é capaz. Se tá no seu coração, foi Deus que colocou, então você tem que fazer. Não perca tempo, viva todos os dias. Viva todos os dias como se fosse o último. Se hoje você soubesse que tivesse só esse ano pra você viver, que o ano que vem você não estaria mais aqui, como você reagiria? Você ia falar, meu Deus, eu vou me permitir. Eu vou parar de ficar preocupada com o que os outros vão dizer de mim. Eu vou parar de me preocupar em dar satisfação com a família. Eu vou viver o que eu tenho que viver. E dane-se família. Dane-se no sentido que eu quero dizer. Se eles gostarem mesmo, se não gostarem, amém. O que eu quero te dizer, e eu quero deixar isso para você registrado. Ressignifique sua história e se levante da onde você está. Deus tem coisas grandes para sua vida. Isso que você viveu ou que está vivendo não é o seu fim. Não veio para te destruir. Não veio para te parar. Mas veio para te levantar. Não interessa a fase que você está. Viva a sua fase, chore o que tem que chorar, mas se levante. Fale, eu não vou ficar nesse lugar, eu não vou enterrar os meus sonhos, eu não vou perder minha essência, eu não vou perder minha autoridade que Deus me deu de edificar minha casa. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, mas essa sabedoria é porque ela entende. O que é essa sabedoria? Ela entende que existe um Deus acima dela, que tudo controla. E ela entende que ela tem que fazer a parte dela. E que aquilo que ela não dá conta, tem alguém acima dela que faz. Porque ela não tem controle de nada. Nós não temos controle da nossa vida, nós não temos controle da vida dos nossos filhos, nós não temos controle de nada que vai acontecer amanhã. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos, nem daqui a 1 minuto. Por que eu quero controlar a vida dos outros? Por que eu quero resolver brigas dos outros? Por que você está entrando em brigas que não é sua para você viver? Viva as suas lutas e deixe cada um viver as suas vidas, suas lutas. Não carregue ninguém no colo. Quando você carrega seu filho no colo, quando você faz pelo seu filho, e eu não estou falando bebezinho, que é dependente de você. Quando você passa a mão na cabeça do seu filho, quando você só faz por ele, você não está só mostrando que você ama ele. Você está destruindo ele, sabe por quê? Porque ele vai crescer dependente. Que o outro sempre faça para ele.
ele vai crescer achando que as pessoas vão passar a mão na cabeça dele. E o mundo, a gente sabe que o mundo não é assim. Deus não é assim com a gente. Embora ele nos ame tanto, tanto, tanto. Ele nos ama tanto. Que ele deu o filho dele para morrer por nós. Ele deu o filho dele para morrer por mim e por você. Porque ele falou... Eu não quero mais que as minhas filhas, porque antigamente na Bíblia existia sempre um profeta, alguém onde Deus falava com esse profeta para poder falar para o povo. O povo não tinha acesso ao Santo dos Santos, o povo não tinha acesso à presença de Deus. E hoje nós temos acesso à presença de Deus aonde a gente estiver, no nosso quarto, no nosso banheiro, dentro do carro, na empresa, na rua, na igreja, em qualquer lugar. Deus não está só nas igrejas. Na verdade, Deus nem gosta de lugares fechados, porque Jesus, ele não tinha igreja. Jesus, ele pregava, ele andava pregando nas casas, aonde tinha pessoas. Jesus, ele ia para os improváveis. Jesus, ele ia na contramão. Naquela época, mulheres não podiam estudar, homens não falavam muito com mulheres. Jesus amava as mulheres, ele cuidava das mulheres. A primeira aparição, quando Jesus ressuscitou, foi para uma mulher, gente. Ele nos ama, então a gente não precisa ficar brigando, competindo com o homem, porque cada um tem seu valor. Aquilo que Deus colocou em nós, mulheres, não colocou para o homem fazer. E aquilo que Deus colocou para o homem fazer, por mais nós, mulheres, que nós conseguimos fazer, mas tem coisas específicas que só o homem faz. Vou dar um exemplo. Quando uma mulher, ela cria um filho sozinho, por mais batalhadora, por mais responsável, por mais que ela dê atenção e ela faça o sacrifício dela de ser top, ela vai ser uma mãe top, mas ela nunca vai conseguir fazer aquilo que era pro pai fazer. E o pai vice-versa. Às vezes era um paizão, um pai amoroso, um pai que cuida, que protege, que sabe, maior carinho com o filho, mas ele nunca vai conseguir fazer aquilo que uma mãe tem para fazer. Cada um, Deus deu algo específico. É isso que a gente precisa entender. Então a ordem que eu falo para vocês: cuidem do seu coração, limpem a sua casa interna, ressignifique, não é apagar a sua história. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus, ele te ama com a sua história, porque é a sua história que vai ajudar outras pessoas. O que você passou de mais triste na sua vida. Por que eu tô falando de superação para vocês? Porque na minha vida eu tive que viver várias superações, várias coisas que tinham tudo para me parar, mas não vão conseguir me parar. E quando eu falo não vão conseguir, não é que eu neguei as dores, não é que eu tô com a minha vida redondinha, não é porque eu não chore, não é que eu não me permita, às vezes, me sentir sobrecarregada, mas eu falo, Deus, quando eu tô sobrecarregada, eu falo, Deus, eu não quero me sentir assim, eu não permito ser uma mulher amarga, uma mulher triste. Eu quero ser uma mulher que todo mundo tenha prazer de conversar. Eu quero ser aquela mulher que motiva, como eu sempre fui. As minhas amigas sabem disso, eu sempre fui assim. E eu não vou deixar de ser. Então, o que eu falo pra você hoje, cuide de você. Porque se você cuidar da sua saúde mental, do seu espiritual, sabe quem vai ganhar? Primeiramente você. Você vai ganhar saúde física, você vai ganhar longevidade, você vai ganhar mais brilho no seu olho, você vai ganhar força para você tirar da gaveta os teus projetos. Os teus filhos vão ver uma nova mulher, o seu marido vai ver uma nova mulher, as pessoas que estão ao redor de você vai ser contaminada por você. Então não é só você que ganha. Então não se sinta, ai Nádia, eu não vou me colocar em primeiro lugar, não, minha vida é meus filhos. A sua vida não é os teus filhos. A sua vida não é o seu marido. A sua vida, em primeiro lugar, tem que ser a sua vida. Porque se você estiver bem, você ajuda os teus filhos. Se você cair numa cama doente, você não vai poder fazer mais nada, você vai parar a sua vida, você não vai poder acompanhar a vida dos teus filhos. Então faça, se você não quer fazer por você, faça por eles. Eu vou cuidar de mim por eles. Porque eu entendi que se eu cuidar de mim, se eu cuidar da minha saúde mental, se eu cuidar das minhas emoções,
se eu cuidar, né, se eu destralhar o meu coração, se eu ressignificar a minha história, né, se eu liberar perdão, se eu fechar ciclo, eu vou estar aberta para o novo. Vou estar aberta para fazer tudo aquilo que Deus colocou dentro de mim. Eu vou exalar um novo perfume. E esse perfume vai invadir a minha casa, esse perfume vai invadir a vida dos meus filhos. Eu vou poder mostrar para os meus filhos também, através da prática, a minha vivência, que a dor não me parou. Vou parar de ser aquela mulher que fica se colocando como vítima, aquela mulher que se coloca como coitadinha, mas uma mulher forte, porque a mulher que a Bíblia fala que é a mulher virtuosa, mulher Shail, a mulher... No hebraico, virtuosa é Shail. A mulher Shail, ela não é uma mulher fraca. Ela é uma mulher guerreira. Ela é uma mulher forte. Ela é uma mulher inteligente, uma mulher que não para, que ela vive as emoções, ela chora, ela pede ajuda, mas ela não desiste dela. Se você desistir de você, você não vai ter nada para dar para os seus filhos. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Se você decide, se você deixa de amar você, em primeiro lugar, não tem como você amar ninguém. Se você não sabe ser ímpar, você nunca vai ser par. Quando você entende que tudo está dentro de você, você vai parar de ficar criando expectativas nos outros, aceitando migalhas que caem na mesa, porque você não precisa de migalhas. Porque você sabe da mulher incrível que você é. E você aceita ser filha. Você aceita ser filha. Você aceita ser a mulher que Deus criou lá do início, a mulher original. Você não aceita que as suas dores, você transforma as suas feridas em só cicatrizes. As cicatrizes são marca de orgulho que você venceu aqui. Não são mais feridas, são cicatrizes. E é para você ver, naquele momento eu fiquei assim e eu dei a volta por cima. Naquele momento eu me senti assim e eu dei a volta por cima. Eu ressignifiquei minha história. Eu me conectei a Deus. De verdade, eu falei para Deus, Deus, eu não quero só ouvir as suas histórias da Bíblia. Eu quero ter experiências de caminho, eu quero conhecer face a face, eu quero conhecer o teu poder, eu quero sentir a tua presença, eu quero ver o Senhor na minha vida. De verdade. É assim que você tem que querer viver. Eu sou filha, se coloca como filha. E se volta a se conectar com você. Volta e ressignifica tudo o que aconteceu. Não interessa quanto tempo você vai demorar, não interessa se você vai precisar de uma mentora para te ajudar. Entenda o valor que isso vai agregar na sua vida. Isso é ouro. Porque na minha visão, não tem dinheiro que pague uma mulher restaurada. Não tem dinheiro que pague uma mulher que se ama, que se conectou com ela, que se conectou com o Criador. Uma mulher que vai lá e eu vou tirar da gaveta aquela ideia, aquela vontade de tirar minha carta, a vontade de abrir meu próprio negócio. Eu vou criar um negócio para mim. Eu vou buscar informações, eu vou buscar pessoas para me ajudar, que possam me orientar sobre como abrir meu negócio. Eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a sorrir para a vida, eu vou me permitir. Meus filhos estão crescendo. Os teus filhos não são seus. Você está criando os teus filhos para viver a vida deles. Não é para ficar debaixo da tua saia. Você tem que cuidar dos teus filhos para eles voarem alto, para eles serem melhor do que você. E você viver a sua vida também. Essa coisa de você falar assim, eu vejo muitas mães falando assim, deixei de viver minha vida por causa dos meus filhos. Não pode. Se você tem um sonho, faça o teu sonho. Adapte a vida deles ao seu sonho. Por quê? Porque se você deixa de viver tudo aquilo que você tem para viver a vida dos teus filhos, eles vão crescer e eles vão viver a vida deles. E aí, sabe o que você vai falar? Puxa, meu filho foi embora, tá vivendo a vida dele, casou, foi pro exterior, foi fazer os sonhos dele. E eu deixei de viver o meu sonho por conta dele. Mas isso foi você que quis fazer. E lembra que eu te falei que você tem uma vida que Deus colocou você. Você não tá, Deus não te colocou no mundo para passeio. Você veio com um propósito.
E muitas das vezes você está negando esse propósito seu, você está negando o seu chamado. Você está negando esse seu chamado que Deus já colocou no seu coração, porque você quer viver sonhos dos outros. Para de querer ficar vivendo os sonhos dos outros e vá viver os seus sonhos. Cuida da sua casa interna, porque é do interno que exala o externo. Não adianta eu vir aqui trazer para vocês técnicas de organização que são maravilhosas. Eu amo organizar o guarda-roupa, comprar produtos organizadores. Ai, como é bom ter casa limpinha, organizada e funcional. Mas como é que está o seu coração e sua casa interna? Você está feliz? Você está conectada com você? Você destralhou o seu coração e a sua mente? Ou você está carregando coisas ainda do passado? Você está esperando o quê para se liberar, para tirar isso do seu coração? Você está esperando você criar um câncer? Você está esperando ir para o seu corpo, se é que já não está no teu corpo? As suas dores? Porque dores emocionais que vai para o corpo, você pode tomar remédio. Você pode procurar médico. Só que, por que não cura? Porque é emocional. A raiz está nas emoções. A raiz está no destralhar as emoções. Quando você destralha, quando você libera perdão, quando você faz uma faxina na sua casa, quando você vomita o que está dentro de você, quando você fecha ciclos, quando você vai lá na sua infância e você, tudo que você passou, você perdoa aquele seu pai que foi embora, você perdoa aquela sua mãe que te deixou, você perdoa tudo aquilo que fizeram de ruim por você. Quando você começa a se reconectar com você, quando você destralha todas as suas emoções, as suas dores da alma, aí você faz uma limpeza interior, você faz uma limpeza das suas emoções e aí você tá pronta para receber de Deus o quê? O maná. Aí Deus vem com o perdão dele, ele vem com a presença dele, porque a casa tá limpa. O coração tá limpo, você liberou perdão, você liberou aquela pessoa que te fez coisas ruins, você liberou, porque simplesmente aquela pessoa ela só fez aquilo que ela carrega, ela só deu pra você aquilo que ela tem pra ela. Se ela traiu você, é porque ela traiu ela mesma. Ela não tem amor próprio, ela não tem valores, ela é uma pessoa vazia. Então libera. Como diz o ditado, não tem um ditado falando, a gente não chuta cachorro morto, a gente não chuta pessoas que já estão no chão. Então, a ordem de hoje é você fazer o quê? Libera perdão, limpa seu coração, limpa sua alma, ressignifica a sua história e busque se conecte a Deus, busque a Ele, peça para Ele, faça dele seu tudo, dependa dele. Se tem uma pessoa que você tem que depender, é dele, é de Deus. É a única pessoa que eu falo pra você, dependa. Porque ele é uma fonte que te dá água, ele é uma fonte que te fortalece. Então, pra terminar, né? Pra terminar a live de hoje, eu falo pra você, ressignifique a sua história. Eu espero que tudo que a gente conversou tenha feito muito sentido para sua vida. Eu estou à disposição, caso vocês precisem mandar um direct, queira conversar comigo, queira desabafar, queira fazer uma mentoria, enfim, gente. Não pare. Ressignifique a sua história e continue, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, o final de semana de vocês. Amanhã tem live. Amanhã às 20h20 a gente vai dar continuidade da próxima live, tá bom? Beijos no coração de vocês e até amanhã 20h20. Tchau, tchau.